Doris Day, o nome que outrora fez toda a América acreditar na delicadeza da vida. Na década de 1950, sua voz ecoava no rádio todas as noites, penetrando pelas janelas, atravessando salas de estar, adentrando lares onde as pessoas acabavam de sair da guerra e reaprendiam a viver normalmente. Na tela, ela sorria nos momentos certos, amava a pessoa certa e saía de cena antes que qualquer coisa se complicasse. Não havia necessidade de momentos dramáticos. Não havia necessidade de conflitos. A mera presença dela parecia fazer tudo parecer bem. Mas essa imagem não existia isoladamente. Ela se preservava em cada filme, cada contrato, cada decisão tomada em salas onde nem sempre ela tinha a palavra final. Até mesmo os contratos mais importantes de sua carreira posterior podiam ser assinados sem o seu consentimento direto. Quando o mesmo rosto se repete por tempo suficiente, ele começa a substituir a pessoa real por trás dele. As escolhas deixaram de ser apenas decisões profissionais. Tornaram-se uma forma de sustentar uma versão com a qual o público se acostumara, mesmo quando essa versão já não correspondia totalmente à sua vida. Doris Day não era a mulher mais feliz de Hollywood. Ela foi quem manteve viva essa imagem de felicidade por mais tempo do que qualquer outra pessoa. E talvez o mais difícil de reconhecer não seja o que acontecia nos bastidores, mas o fato de que, por muito tempo, ninguém realmente questionou se ela precisava sair desse ambiente. Doris Mary Ann Kappelhoff nasceu em 3 de abril de 1922, em Cincinnati, Ohio, uma cidade com um ritmo constante onde famílias de imigrantes alemães tentavam preservar a ordem e os costumes antigos em meio a uma América em transformação. Naquela pequena casa, a música não era uma escolha, mas parte do cotidiano. Seu pai, professor de música e regente de coral, impunha disciplina e estrutura. Sua mãe, permanecendo no espaço familiar, ditava o ritmo emocional. Mais suave, mais próxima. Essas duas influências coexistiam, uma fundamentada na precisão, a outra na atenção. E no espaço onde se sobrepunham, algo começou a tomar forma que mais tarde se tornaria a sua voz. Mas essa estrutura não durou muito. Quando Doris ainda era muito jovem, as fissuras dentro da família vieram à tona gradualmente e, por volta dos 10 anos de idade, o casamento de seus pais chegou ao fim. E essa ruptura não foi estrondosa de uma forma que pudesse ser imediatamente nomeada, mas deixou para trás uma clara ausência, uma espécie de instabilidade que não podia ser preenchida com explicações simples. A partir daquele momento, o mundo deixou de ser uma linha reta previsível. O que antes era considerado certo começou a mudar e a sensação de segurança deixou de ser algo garantido. Numa idade em que muitos estavam apenas começando a entender o que era família, Doris já havia percebido que tudo podia mudar sem aviso prévio. Inicialmente, seu caminho não tinha nada a ver com o canto. Doris queria ser dançarina. Ela treinou, fez aulas, aproximando-se gradualmente de um caminho que parecia visível à sua frente. Mas em 1937, quando tudo parecia pronto para entrar em outra fase, ocorreu um acidente de carro. Repentino, sem aviso prévio e tão forte que interrompeu completamente o ritmo que vinha se formando. A lesão na perna não só a manteve hospitalizada por um longo período, como também quase pôs fim à sua possibilidade de seguir carreira profissional na dança. Esse longo período de recuperação transcorreu em um espaço quase isolado do resto do mundo. Não havia mais treinos, nem movimento, apenas o tempo e a repetição de dias idênticos. Naquele silêncio, o rádio tornou-se o que preenchia o espaço ao redor, e Doris começou a escutar. Então, começou a cantar junto, a princípio simplesmente para dar som à passagem do tempo. Mas, com o passar do tempo, quando seu ritmo antigo não retornou como ela esperava, sua voz começou a se prolongar mais do que tudo, como algo que não dependia mais de seu corpo poder voltar à pista de dança. Não exigiu recuperação total, nem esperou o momento certo para começar. Existiu justamente no período em que tudo mais foi forçado a parar e, então, de forma muito gradual, tornou-se a única coisa que continuou avançando quando tudo o mais havia chegado ao fim. O acidente de 1937 não abriu uma oportunidade. O acidente fechou um caminho, de forma decisiva. Mas foi no espaço deixado por essa colisão que outra direção começou a tomar forma, não de forma ruidosa, não claramente definida desde o início, mas suficientemente resiliente para sobreviver ao que havia sido perdido. Em 1939, logo após sair do período de recuperação do acidente, Doris adentrou um espaço completamente diferente. Já não era mais a quietude de um quarto de hospital, mas sim pequenos palcos, casas noturnas e uma sequência de apresentações contínuas.
Ela se juntou à banda de Barney Rapp, uma das orquestras mais ativas da época. Foi também ali que o nome Doris Kappelhoff foi abreviado para Doris Day, um nome mais fácil de lembrar, mais conciso e mais adequado para um letreiro. Essa mudança não surgiu de um desejo pessoal, mas sim da forma como o sistema funcionava. Um nome precisava se adequar às circunstâncias antes que uma pessoa pudesse se firmar dentro delas. Os primeiros anos não proporcionaram uma posição claramente definida. Ela não era a voz principal, nem quem decidia o que seria cantado ou mantido. Em muitas apresentações, ela aparecia como uma figura substituível, posicionando-se no lugar certo, cantando a parte correta e saindo sem deixar qualquer vestígio. O controle era praticamente inexistente. As decisões sobre músicas, horários e direção musical ficavam a cargo de outros. Sua única tarefa era garantir que sua participação não destoasse da estrutura geral. De 1940 a 1944, Doris continuou trabalhando com diversas bandas, incluindo Bob Crosby e, posteriormente, Les Brown. A partir desse momento, sua vida era definida pelas agendas de turnês. Uma cidade sucedia à outra, os palcos mudavam, o público mudava, mas a forma de trabalhar permanecia praticamente a mesma. Cada noite era uma repetição com uma exigência precisa, sem perder o ritmo, sem sair do padrão estabelecido. Esse ambiente não permitia erros prolongados. Se uma voz não conseguisse manter o seu lugar, sempre havia alguém para substituí-la. No entanto, dentro dessa repetição, algo começou a se acumular. Não por meio de saltos, mas por meio da consistência em cada apresentação, cada música, cada pequena reação da plateia. A voz de Doris não foi feita para causar impacto imediato. A sensação persistiu por mais um tempo, permanecendo mesmo depois do fim da música. E em um ambiente onde tudo podia ser substituído, o fato de não ser substituído tornou-se o primeiro sinal de uma diferença. Em 1945, esse acúmulo começou a se transformar em uma mudança clara. Ao gravar Sentimental Journey com a orquestra de Les Brown, não havia indicação de que a canção ultrapassaria os limites de uma gravação típica. Mas seu lançamento coincidiu com um período muito específico. A guerra estava chegando ao fim e milhões de pessoas aguardavam o retorno para casa. A canção, com sua melodia suave e emoção contida, captou exatamente esse estado de espírito. Sentimental Journey se espalhou rapidamente. Não só tocava no rádio, como também se tornou parte das viagens de volta para casa, ao ouvir em trens, em acampamentos militares, em momentos de transição entre a guerra e a vida cotidiana. A voz de Doris não se sobrepunha à música, mas se integrava a ela, tão próxima que os ouvintes sentiam que era dedicada exclusivamente a eles. De vocalista de uma banda, ela passou a ser reconhecida justamente por sua voz. Essa transição não aconteceu por meio de uma decisão consciente. Não houve um momento de declaração. Simplesmente aconteceu que, depois daquela música, sua posição deixou de estar inteiramente dentro da estrutura de uma banda. Ela começou a se separar, o suficiente para ser vista como um indivíduo. De uma voz substituível, ela se tornou a voz que todos esperavam. Aqueles anos não representaram um salto dramático, mas a mantiveram em um ritmo constante, onde cada apresentação diferia apenas ligeiramente, e o valor residia em não ser substituída. Nesse ambiente, o que gradualmente se formou não foi a proeminência, mas a capacidade de existir consistentemente, mantendo o tom certo, o lugar certo, o momento certo, por tempo suficiente para que ela não pudesse mais ser facilmente substituída. E quando uma canção como Sentimental Journey surgiu, não a catapultou do zero, mas simplesmente revelou algo que já vinha se acumulando. Uma voz que já estava ali há tempo suficiente, firme o bastante, para que, quando o momento chegasse, se destacasse naturalmente das demais, sem precisar se forçar a ocupar o centro das atenções. Em 1948, Doris Day entrou em Hollywood com um romance em alto mar, não com experiência como atriz, mas com uma voz que era mais familiar de se ouvir do que de se ver. Em sua audição, ela não atuou da maneira que uma atriz normalmente atuaria. Michael Curtiz a manteve no elenco por um motivo simples. Diante das câmeras, ela não precisava se transformar. A câmera começou a filmar, e ela simplesmente existia ali, alinhada com a estrutura já existente, sem precisar adicionar nada para se manter dentro do enquadramento. O set de filmagem funcionava sob uma ordem que praticamente não deixava espaço para a aleatoriedade. A iluminação era pré-arranjada. Marcas foram feitas no chão. Os ângulos da câmera foram ajustados antes da entrada dos atores. Doris aprendeu a ficar exatamente no ponto certo. Pare no momento exato. Mantenha o olhar dela dentro do campo de visão da lente. As primeiras cenas foram mantidas em close-up.
Ao exigir pouco diálogo e nenhuma grande mudança emocional, seu sorriso e sua voz foram preservados como os dois elementos principais, tudo o mais recuando para trás deles. Uma forma de presença começou a tomar forma, não precisando de expansão, apenas exigindo que não se desalinhasse. A carga de trabalho aumentou rapidamente. O filme My Dream Is Yours, 1949, foi filmado seguindo o processo já conhecido de um musical. A gravação foi concluída previamente e cada movimento no set precisava corresponder exatamente ao som pré-existente. O espaço mudou para On Moonlight Bay, de 1951, onde a imagem se concentrava em pequenos detalhes, figurinos vibrantes, movimentos leves e uma voz que não mudava de tom abruptamente. M. Calamity Jane, de 1953, o cenário se expandiu para o exterior. Cenas de cavalgadas, tiros e cantos em espaços abertos foram filmadas repetidamente para manter o ritmo entre movimento e música. Secret Love alcançou o primeiro lugar, dando continuidade a uma série de gravações que figuraram entre as 10 mais tocadas, levando sua voz para além dos limites do set de filmagem, a espaços antes fora de seu controle. Enquanto isso, sua imagem na tela se consolidava em uma direção cada vez mais definida. Um rosto radiante, uma voz clara, emoções contidas dentro de um espectro seguro que o público reconhecia instantaneamente. Sessões fotográficas, posters, trailers, repetiam a mesma estrutura visual tantas vezes que ela não precisava mais ser reintroduzida. Quando uma imagem aparece com tamanha densidade, ela começa a operar por si só, existindo independentemente de qualquer função específica. E dentro dessa estrutura estabilizada, o espaço para outras formas de mudança se estreita, não deixando quase nenhuma margem para se desviar do que já havia sido estabelecido. Em 1955, Doris Day aceitou o papel em Love Me or Leave Me, numa época em que seu nome já estava firmemente associado a uma imagem estável nas telas. A personagem Ruth Edding, no entanto, foi construída a partir de uma história real repleta de tensão, divergindo completamente dessa trajetória familiar. Participar desse projeto não foi uma escolha fácil, pois a colocou em um tipo de papel que o público nunca tinha visto antes. Durante a produção, toda a atuação foi mantida sob controle rigoroso, sem recorrer a expressões emocionais familiares, mas aderindo estritamente à estrutura da história e ao ritmo de cada cena. O lançamento do filme recebeu ótimas críticas, com muitos considerando-o a atuação mais notável da carreira de Doris Day. Isso ocorreu enquanto sua imagem pública permanecia estável, sem se alterar em paralelo com o que ela demonstrava na tela. Essa lacuna criou uma tensão evidente. De um lado, uma gama expandida de possibilidades de atuação dentro da obra. Do outro, uma imagem já definida fora dela. O filme Love Me or Leave Me não mudou imediatamente a forma como Doris Day era vista, mas marcou um importante marco em sua carreira. A partir daquele momento, seu talento como atriz deixou de estar atrelado exclusivamente a musicais ou à imagem da típica americana, passando a ser reconhecido em uma gama mais ampla de gêneros, mesmo que essa transição tenha ocorrido lentamente e não no mesmo ritmo do sucesso do filme. Em 1956, I'm the Man Who Knew Too Much, Doris Day manteve sua própria postura diante das câmeras, mesmo dentro do sistema quase completamente controlado de Alfred Hitchcock. O filme foi estruturado de forma rigorosa, cada cena calculada previamente em termos de ritmo e posicionamento, mas sua atuação não foi forçada a se conformar totalmente a esse mecanismo. Na sequência do Royal Albert Hall, enquanto a orquestra aumentava gradualmente a intensidade, e nenhum diálogo guiava o momento, ela manteve o corpo quase imóvel dentro do enquadramento, permitindo apenas que seu olhar acompanhasse o som, sustentando uma tensão durante toda a duração da cena. Sem cortes, sem redirecionamento, sem alívio. Qui Sera? Sera surgiu num espaço muito específico. Não um palco, não um estúdio de gravação, mas um momento que precisava manter a conexão entre os personagens. E a forma como ela interpretou a canção não se alterou em relação ao que já havia sido construído, mantendo a voz próxima, sem forçar um clímax, sem se expandir para criar efeito. Essa estabilidade permitiu que a canção se separasse do filme sem perder seu contexto original. Quando lançada independentemente, ela ainda mantinha a sensação de uma declaração direta e não de uma performance. O Oscar de melhor canção original reconheceu Qui Sera como uma conquista independente, mas, ao mesmo tempo, marcou um ponto de virada na carreira de Doris Day. A partir daquele momento, a canção tornou-se intrinsecamente ligada ao seu nome,
uma forma duradoura de identificação, aparecendo repetidamente em transmissões, gravações e apresentações posteriores, preservando a estrutura estabelecida desde sua primeira interpretação, sem alterar a execução, sem se adaptar às tendências, simplesmente mantendo o estado original que fez o público reconhecê-la. Em 1959, em Confidências à Meia-Noite, Pillow Talk, Doris Day foi inserida em uma estrutura completamente diferente, não mais guiada pela música, mas operando através do ritmo do diálogo e da reação imediata. Nas cenas com Rock Hudson, o diálogo era denso, o ritmo da troca de palavras rápido, exigindo que cada resposta chegasse no momento exato, nem antes nem depois. Doris Day não seguiu esse ritmo. Ela diminuiu o ritmo da cena, encurtando as falas quando necessário e mantendo pausas suficientes para criar uma leve quebra no fluxo da conversa. A câmera passou a acompanhar essas mudanças sutis, um olhar antes de responder, uma pausa antes de passar para a próxima fala, preservando o que não existia no próprio diálogo. A personagem não foi construída através de expressões exageradas, mas sim pelo controle de cada pequeno detalhe na interação. Em um gênero que depende de velocidade e fluidez, esse controle criou um equilíbrio diferente, onde a precisão importava mais do que o efeito. O papel lhe rendeu uma indicação ao Oscar de melhor atriz, sendo a única vez que Doris Day foi indicada nessa categoria. Pillow Talk também estabeleceu um modelo que ela continuaria a seguir nos anos seguintes. Uma forma de presença onde o ritmo de uma cena não era imposto de fora, mas ajustado pela maneira como ela se posicionava dentro do enquadramento, uma linha de cada vez, sem expansão excessiva, mas suficiente para sustentar toda a estrutura girando ao seu redor. De 1960 a 1964, Doris Day não apenas apareceu em Hollywood, ela trilhou uma trajetória que o próprio sistema teve que seguir. Come Lover Come Back, de 1961, o que era visível na tela não estava no roteiro ou na situação, mas na precisão de cada nuance da interação. Nas cenas de diálogo com Rock Hudson, até mesmo uma pausa ligeiramente desalinhada era suficiente para alterar a resposta da outra parte, obrigando a regravar muitas cenas para manter o ritmo pretendido. O filme alcançou um claro sucesso comercial no ano de lançamento, mas o que lhe permitiu perdurar por mais tempo foi justamente essa precisão. Uma forma de controle que não se mostrava ostensiva, mas estava presente em toda a estrutura da cena. Com aquele toque de visão, em 1962, a escala se expandiu, confrontando Cary Grant, outro centro de força em Hollywood, sem criar confronto, mas sim deixando clara uma escolha diferente, sem se deixar levar pela pressão da cena. Em momentos que exigiam emoções intensas, Doris Day manteve seus próprios limites, permitindo que a cena girasse em torno dela, em vez de romper com as fronteiras já estabelecidas. O filme se tornou uma das maiores bilheterias dos Estados Unidos naquele ano, rendendo-lhe também um Globo de Ouro de melhor atriz em comédia/musical. Esse sucesso não veio de ultrapassar a estrutura, mas de preservá-la mesmo com a mudança de escala e pressão. Send Me, No Flowers, de 1964, encerrou essa sequência de forma quase completa. Não havia mais sensação de adaptação ou busca, tudo ao seu redor havia se acostumado ao seu modo de agir. O ritmo da edição era prolongado nos momentos em que ela fazia uma pausa. Os personagens secundários entravam e saíam no momento certo para não interromper o eixo central. Pequenos detalhes, como virar a cabeça ou fazer uma pausa antes de responder, não eram cortados, mas preservados, pois era ali que a cena realmente se desenrolava. Ao longo de 4 anos distintos, 1960, 1962, 1963 e 1964, Doris Day liderou as bilheterias americanas, segundo Quigley, uma sequência rara de domínio, acompanhada de 7 prêmios Laurel, concedidos pelo público e pela indústria. Não houve uma única descoberta explosiva. Houve um estado sustentado no nível mais alto, repetido vezes suficientes para se tornar um padrão. No entanto, dentro dessa estabilidade, a pressão começou a se acumular vinda de fora. Hollywood estava mudando, os roteiros se tornaram mais diretos, os temas mais ousados, as antigas fronteiras se afrouxaram, novos papéis surgiram, exigindo uma ruptura com a própria imagem que outrora havia gerado sucesso. Doris Day não optou por seguir essa direção. Ela manteve a estrutura que se provara eficaz, controlando o ritmo, mantendo distância, sem forçar a emoção além do necessário. Essa escolha não gerou conflito imediato, mas a colocou em uma posição diferente, onde o ápice deixou de ser um ponto a ser ultrapassado e se tornou uma linha divisória.
Enquanto o resto de Hollywood começava a acelerar, ela manteve seu próprio ritmo, e essa constância passou a carregar uma tensão silenciosa entre um sistema que mudava de direção e um centro que se recusava a mudar. Em 1965, I Do Not Disturb surgiu em um espaço que já havia começado a se transformar. Na tela, Doris Day ainda mantinha seu ritmo característico, mantendo distância, controlando as reações, sem ultrapassar os limites emocionais. Mas, desta vez, o público não se detinha mais nessas pausas como antes. A bilheteria do filme não atingiu as expectativas. Não porque a estrutura tivesse se enfraquecido repentinamente, mas porque o modo de recepção havia mudado. O que antes gerava fascínio já não tinha a mesma força para manter a atenção. No set de filmagem, tudo ainda funcionava sem problemas, mas a reação após o lançamento deixou uma coisa clara. O ritmo que ela controlava há anos já não estava totalmente em sintonia com o ritmo externo. Nos 2 anos seguintes, a posição de Doris Day nas bilheterias não desapareceu imediatamente. Ela caiu gradualmente, passo a passo, no mesmo ritmo em que o ambiente ao seu redor mudava. Novos rostos surgiram com modos de presença mais diretos. Os roteiros expandiram seus temas. A construção dos personagens ultrapassou os limites que haviam sido rigidamente controlados durante a década anterior. Ao mesmo tempo, a mídia começou a atribuir-lhe um rótulo diferente, a Virgem mais velha do mundo. Essa expressão não refletia um papel específico, mas era o resultado de uma imagem repetida tantas vezes que se desvinculou do seu contexto original. As cenas ainda eram executadas com a precisão habitual, a marca era atingida com exatidão, o ritmo do diálogo controlado, as reações colocadas dentro das pausas necessárias. Mas quando essas cenas saíram do set de filmagem, elas não foram mais recebidas da mesma forma que antes. A mudança não veio de dentro da sua maneira de trabalhar, mas de fora, onde o ritmo, o tema e a franqueza haviam mudado. A distância não gerou um choque imediato. A expansão foi lenta, o suficiente para que cada filme se mantivesse completo em si mesmo, mas já não conseguia gerar o mesmo ímpeto sustentado de antes. Nesse ponto, o declínio não se deu como uma queda repentina, mas sim como uma mudança no ritmo de Doris Day, que deixou de acompanhar Hollywood. Ela manteve o método de trabalho que a levara ao auge, mas o ambiente ao seu redor havia mudado em outra direção, onde esses mesmos elementos já não produziam o mesmo efeito. A partir daí, a distância entre os dois lados não precisava ser enfatizada. Ela se revelou pela forma como os filmes foram recebidos. Em 1968, With Six You Get Egg Roll tornou-se o ponto final de sua sequência de filmes. Não houve um final dramático. O filme foi concluído seguindo o procedimento padrão, lançado como parte de um fluxo familiar. Mas, desta vez, a recepção não gerou um impacto duradouro. Após o lançamento do filme, Doris Day não retornou com outro projeto cinematográfico, e o afastamento não ocorreu como uma declaração, mas surgiu como consequência quando sua maneira de trabalhar deixou de encontrar a mesma receptividade no meio artístico. Naquele mesmo ano, ela entrou para o elenco do programa Doris Day Show em circunstâncias atípicas. O contrato já existia e, uma vez apresentados os termos completos, a participação deixou de ser uma decisão em aberto. As filmagens começaram imediatamente, um episódio por semana, cenários construídos rapidamente, roteiros constantemente ajustados para cumprir os prazos de transmissão. Este não era mais um espaço onde ela definia o ritmo de trabalho, mas uma estrutura pré-existente que exigia que ela operasse dentro dela. Nas primeiras temporadas, o cenário rural foi estabelecido como ponto de referência. Um espaço amplo, um ritmo de vida mais lento, permitindo que o público se reconectasse com uma imagem familiar. As temporadas posteriores gradualmente migraram para um ambiente urbano com um ritmo mais acelerado, situações mais densas, exigindo uma abordagem diferente em cada cena. A audiência se manteve alta ao longo de várias temporadas, com indicações consecutivas ao Globo de Ouro, mantendo a série entre os programas mais assistidos da televisão americana. Paralelamente ao cronograma de filmagens, os números financeiros começaram a ser reexaminados. Os registros revelaram que o fluxo de caixa não estava mais na direção correta, com vários investimentos realizados sem o seu consentimento direto. Foram iniciados os procedimentos legais. Os documentos foram coletados, verificados e levados ao tribunal. O processo tinha como alvo um ex-sócio. Estou focando na responsabilidade gerencial e nas decisões financeiras mal administradas. O resultado final confirmou o dano ocorrido. Doris Day venceu o processo e recebeu uma indenização de aproximadamente $22 milhões.
No mesmo período, de um lado, havia um set de filmagem operando em um cronograma fixo. Do outro, um processo legal se desenrolava segundo seu próprio ritmo. Não havia uma interseção clara entre os dois, mas ambos exigiam presença constante. Colocadas lado a lado, revelaram outra forma de pressão, não proveniente de papéis ou roteiros, mas da necessidade de manter o trabalho em andamento, enquanto o que estava por vir ainda estava sendo resolvido passo a passo. Em 1973, quando o programa The Doris Day Show encerrou sua última temporada, Doris Day não partiu para um novo projeto para manter sua presença. Ela saiu do ciclo de produção, não por meio de um grande anúncio, mas simplesmente parando quando as filmagens chegaram ao fim. Não havia mais gravações fixas, nem dias de trabalho divididos por episódios. Sua presença pública caiu ao mínimo. Os convites continuavam a chegar, os roteiros ainda eram enviados, mas não eram mais tratados da maneira habitual. Na década de 1980, houve um breve retorno com os melhores amigos de Doris Day. O espaço havia mudado completamente. Não era mais um estúdio com uma estrutura construída, mas sim um local onde as conversas giravam em torno de animais e convidados que compartilhavam o mesmo interesse. Ela surgiu com uma presença diferente, sem mais um papel predefinido, sem mais um ritmo ensaiado, mantendo apenas a sua voz e o modo de comunicação que lhe era familiar há muito tempo. O programa durou pouco tempo, mas foi o suficiente para marcar o seu regresso ao ecrã em condições que ela própria escolheu. Em 2011, foi lançado My Heart, um álbum gravado quando ela se aproximava dos 90 anos. O estúdio já não funcionava com a mesma intensidade dos anos anteriores, mas a sua voz manteve a estrutura familiar, clara, próxima, sem necessidade de expansão excessiva. O álbum alcançou o top 10 no Reino Unido, tornando Doris Day uma das artistas mais velhas a ter um álbum nas paradas britânicas. Não foi um retorno triunfal, mas uma presença suficientemente marcante para demonstrar que a essência da sua voz permanecia intacta. Ao revisitarmos toda a trajetória, os números permanecem como marcos fixos. 39 filmes, mais de 650 gravações. Não surgiram todos de uma vez, mas foram acumulados em diferentes sistemas. Big Band, estúdio de gravação, set de filmagem, televisão, cada um deles representando uma parte do mesmo método de trabalho. Após 1973, novos marcos deixaram de ser adicionados com a mesma frequência, mas o que já havia sido estabelecido continuou a existir à sua maneira, independentemente de ela ainda estar no centro do sistema. Doris Day se apaixonou muito cedo, no próprio ambiente de seu trabalho. Turnês, gravações, longas noites de apresentações que diluíam a fronteira entre trabalho e vida pessoal. Kamal Jordan. Tudo começou com a familiaridade de pessoas da mesma profissão. A decisão foi tomada rapidamente, tão rapidamente que levou ao casamento quando ela tinha apenas 17 anos. Mas depois disso, seu espaço pessoal foi gradualmente se estreitando de uma forma difícil de perceber de fora. Comportamentos controladores surgiram, não como eventos isolados, mas se repetindo em pequenas situações. A maneira de falar, a maneira de se mover, a maneira de tomar decisões gradualmente deixou de ser unilateral. Quando engravidou de Terry, partir deixou de ser uma opção viável. Não porque acreditasse que as coisas mudariam, mas porque, naquele momento, nenhum caminho parecia se abrir. E o bebê nasceu nessas circunstâncias, e foi a presença dele que a manteve ali por mais algum tempo antes que ela finalmente rompesse de vez. Após deixar para trás aquele período turbulento inicial, Doris Day conheceu George Wilder em um ambiente mais leve. A música, um trabalho que já não carregava a mesma tensão de antes. A relação não gerou conflitos intensos, mas também não criou uma base sólida o suficiente para perdurar. Passou depressa, como uma pausa entre duas fases, sem deixar vestígios claros, mas incapaz de alterar a trajetória já traçada. A chegada de Martin Melcher à vida de Doris Day não foi repentina, mas sim através de uma sensação de estabilidade que se estabeleceu gradualmente ao longo do tempo. Ele a apoiou, organizando seu trabalho e reunindo as partes dispersas de sua carreira em um sistema que pudesse funcionar a longo prazo. Os contratos passaram a ser assinados por um único ponto de contato. Os cronogramas foram rigorosamente controlados e as escolhas de carreira seguiram uma direção mais clara. Durante muitos anos, tudo funcionou sem problemas, a ponto de quase não haver motivos para questionar. Não porque tudo estivesse sempre certo, mas porque não havia sinais que sugerissem a necessidade de reexaminar. Em 1968, quando Melcher faleceu, os documentos financeiros começaram a ser abertos um a um. Os números não batiam.
Investimentos haviam sido feitos sem o seu conhecimento. Contratos, incluindo sua participação no desfile da Doris Day, haviam sido assinados sem o seu consentimento direto e já estavam em vigor. O que se revelou não foi apenas prejuízo financeiro, mas a constatação de que a maior parte daquilo que ela acreditava estar sob controle nunca estivera verdadeiramente em suas mãos. Seus bens estavam quase esgotados, dívidas surgiram e o controle já não estava onde ela pensava que deveria estar. O processo judicial que se seguiu não foi meramente uma disputa legal. Foi um processo de releitura de cada parte de uma estrutura que vinha operando em seu benefício há muitos anos. Quando a sentença foi proferida, com uma indenização de aproximadamente 22 milhões de dólares, o aspecto financeiro foi restabelecido, mas a base anterior não retornou. O que antes era considerado estável não desapareceu de uma hora para outra. Simplesmente, a partir daquele momento, a situação não podia mais ser vista da mesma maneira. Mais tarde, Doris Day conheceu Barry Comden em um lugar fora do circuito de Hollywood. Um restaurante familiar. Conversas sobre o cotidiano. A conexão surgiu de coisas simples, especialmente do amor compartilhado pelos animais. Quando começaram a morar juntos, as diferenças foram se tornando cada vez mais evidentes em seus ritmos diários. Ela dedicava a maior parte do seu tempo aos cuidados com os animais, organizando atividades voltadas para a proteção animal e mantendo um espaço de convivência centrado nisso. Para a pessoa ao seu lado, o distanciamento não se deu por um evento específico, mas sim pelo desencontro de dois ritmos de vida. O relacionamento terminou discretamente, sem a necessidade de um momento decisivo. Em meio a essas mudanças, Terry Melcher, o único filho de Doris Day, não se apresentou como um porto seguro declarado, mas permaneceu presente por meio de ações concretas. Ele cresceu durante os anos em que ela transitava constantemente entre estúdios de gravação e sets de filmagem, trabalhando mais tarde nos bastidores da indústria musical, mantendo distância suficiente para não se expor ao público, mas sempre permanecendo por perto. Após o colapso financeiro, foi ele quem a ajudou a reabrir cada documento, conciliar os números divergentes e percorrer os longos trâmites legais que não podiam ser encurtados. Não havia um cargo formal definido, mas essa tarefa não foi delegada a mais ninguém. Em 2004, Terry faleceu após lutar contra um câncer de pele. Essa perda não foi acompanhada por uma comoção pública. Deixou um vazio que não pôde ser preenchido. Não porque não houvesse ninguém ao seu lado, mas porque o que ele havia feito não poderia ser substituído por um papel semelhante. A partir desse momento, o restante da vida de Doris Day prosseguiu num espaço mais confinado, onde o que restava não precisava mais ser expandido. Ao colocar todos esses relacionamentos em paralelo com a carreira que vimos, emerge um claro eixo de contraste. Exteriormente, a estabilidade era mantida pela imagem e pela estrutura. Interiormente, movimentos que não se sustentavam. Não havia fórmula comum, nem um fim definitivo. Apenas capítulos sucessivos da vida, cada um deixando sua própria marca, e juntos formam uma parte da pessoa que o público nunca tinha realmente visto na tela. Após o lançamento do álbum My Heart em 2011, Doris Day não retornou a nenhum ciclo de produção. Sua vida se restringiu inteiramente a Carmel by the Sea, uma cidade litorânea onde ela estava estabelecida há décadas. Cada dia se repetia em rotinas muito específicas. Cuidar de seus cães, trabalhar remotamente com as atividades da Fundação Doris Day para Animais, supervisionar as operações do Cypress Inn, um hotel do qual era coproprietária e que era conhecido por aceitar animais de estimação. Não havia horários públicos, nem aparições diante da imprensa. A maior parte da comunicação ocorreu por meio de cartas manuscritas, telefonemas ou encontros privados muito limitados. Sua saúde declinou gradualmente nos anos seguintes devido à idade. Ela passou a ter dificuldades de locomoção, visão debilitada e audição reduzida, o que limitou seus movimentos e a comunicação direta. Suas raras aparições posteriores geralmente ocorriam em espaços fechados, sem grande registro. Ela continuou a manter contato com alguns amigos próximos e fãs por meio de correspondência, uma forma de conexão mais lenta, porém constante. O foco de sua vida permaneceu centrado nos animais. Cuidados, arrecadação de fundos e apoio a programas de resgate. Em 13 de maio de 2019, Doris Day faleceu em sua casa em Carmel by the Sea, aos 97 anos. A causa da morte foi confirmada como pneumonia, após um período de declínio gradual de saúde devido à idade. O anúncio foi divulgado pela Fundação Doris Day para Animais naquela mesma manhã, de forma breve e direta, sem qualquer previsão de cerimônias públicas.
Não houve coletiva de imprensa, nem divulgação de imagens finais, nem espaço reservado para a mídia se reunir. A reação foi imediata, espalhando-se por diversas frentes. Grandes estúdios de cinema, emissoras de televisão e artistas prestaram homenagens simultaneamente, destacando sua voz, sua presença em cena e sua influência duradoura na cultura popular americana. Fãs se reuniram em frente ao Cypress Inn, deixando flores, cartões e mensagens escritas à mão, uma forma espontânea de homenagem, desorganizada e sem coordenação. Em transmissões de rádio e plataformas digitais, suas antigas gravações foram tocadas repetidamente, a voz, outrora familiar a múltiplas gerações, retornando em sua forma original, inalterada, sem acréscimos. A decisão de não realizar um funeral, não ter uma cerimônia memorial oficial e não colocar uma lápide foi mantida de acordo com seus desejos pessoais. E aqueles próximos a ela confirmaram que ela não queria que sua morte se tornasse um evento público. Não houve grandes reuniões, discursos ou filas de pessoas. Essa decisão não surgiu no último momento, mas havia sido tomada previamente, alinhada à sua visão da morte como parte natural da vida, que não exigia uma cerimônia de celebração. O que permanece após Doris Day não reside na quantidade de rolos ou gravações, mas em um modelo que se consolidou na memória cultural ao longo de décadas. A imagem da mulher americana ideal não foi construída por meio de declarações, mas sim pela repetição constante em espaços familiares, salas de estar, cinemas, rádio, até que não precisasse mais de explicações. O público não precisava se adaptar para entendê-la, reconhecia-a imediatamente, e foi esse reconhecimento que permitiu que a imagem se desvinculasse de qualquer papel específico, existindo como um estado e não como uma personagem. A voz de Doris Day não criava uma distância a ser admirada, mas mantinha uma proximidade suficiente para ser crível. Não se expandiu em direção ao espetáculo, mas manteve cada frase no nível mínimo necessário, fazendo com que cada gravação parecesse menos uma performance e mais uma presença, em um ambiente que constantemente exigia clímax. Não forçar a emoção além do necessário tornou-se uma forma de controle, e foi precisamente esse controle que permitiu que sua voz perdurasse por mais tempo do que as mudanças ao seu redor. Na história do entretenimento americano, Doris Day não se destacou na interseção entre música e cinema, transitando entre eles, mas mantendo a mesma presença em ambos os sistemas. O que permaneceu não foi o papel de cantora ou atriz, mas uma maneira consistente de existir, forte o suficiente para que ambos os espaços operassem ao seu redor, sem precisar alterar sua estrutura original. O restante do seu legado não reside nos palcos ou nas telas, mas sim naquilo que ela continuou a sustentar após deixar a vida pública. A fundação da Doris Day Animal Foundation não criou uma nova imagem, mas sim ampliou algo que já existia, uma preocupação que não precisava ser vista para ter significado. A organização continua a operar após a sua morte, representando uma parte da sua vida que não está ligada aos holofotes, mas que perdura mais do que muitas outras coisas que um dia estiveram. Doris Day deixou o mundo da forma mais minimalista possível. Sam Funeral, Sam Lapid, sem um ponto final para o público se reunir. O que restou não existe em um único lugar, mas está disperso na memória, em gravações ainda reproduzidas, em fotogramas que continuam a existir, inalterados desde a sua captura original. A vida de Doris Day é frequentemente lembrada como um símbolo de estabilidade, de uma imagem que poderia permanecer inalterada através das flutuações de uma época. Mas o que é menos evidente é que essa imagem não se sustentou por si só. Ela foi continuamente mantida, enquanto o resto de sua vida nem sempre teve a mesma capacidade de permanecer intacto. No fim, o que resta não é apenas o sentimento que ela deixou, mas uma distância, o espaço entre a imagem em que toda uma nação acreditou e a pessoa que teve que viver dentro dela por muito tempo.